Pessoal, saiu a notícia há algumas horas sobre a privatização da Sabesp e eu queria comentar um pouquinho hoje sobre privatização. A gente tem que entender alguns pontos antes de falar sobre privatização e se privatização é bom, se é ruim. Tem muita gente que critica uma privatização que nada mais é do que o Estado vender aquela empresa para outras empresas. Simples assim. Eu ia falar para outras pessoas, mas geralmente quem compra são outras empresas. Muito difícil alguma pessoa comprar. As pessoas compram ações de empresas que compram outras empresas que passam por privatização. Então, isso nada mais é do que o Estado passar essa administração para a iniciativa privada. A gente tem visto no passar de décadas e décadas em praticamente todos os países do mundo que o Estado não foi feito para gerir empresas. Alguns países têm fundos que são bem geridos, mas empresas é um pouco mais complicado, porque você tem eleição a cada 4 anos, dependendo do cargo, né? E você, no Brasil, por exemplo, a cada 2 anos tem eleição. Uma época para prefeitos e vereadores, outra época para governadores, senadores, deputados e presidente. Então, a cada 2 anos tem algum tipo de eleição no Brasil. Então, infelizmente, no Brasil, essas empresas são muito usadas como cabide de emprego. Claro que você tendo a possibilidade de empregar pessoas, você vai querer empregar alguma pessoa que você conhece. Mas muitas vezes a pessoa que você conhece não é a pessoa mais capacitada para aquela função. E geralmente o que acontece é que não são as pessoas mais capacitadas que são indicadas. Geralmente são as pessoas mais próximas que são indicadas. E proximidade não deveria ser um pré-requisito para um administrador de algum cargo, né? Obviamente. Então eu vejo com bons olhos essa privatização, mesmo que ela ainda não tenha sido concluída, nem iniciado, foi só aprovado a privatização. Então a partir de agora vão fazer o valuation, vão olhar as dívidas, vão olhar quanto vale essa empresa, quantos outros estão dispostos a pagar em mercado aberto. Então é um caminho longo. Algumas gestoras falam que antes do meio do ano é praticamente impossível disso acontecer. Pode acontecer muito rápido, a gente não sabe o que está por trás ali, por baixo do pano, já tem negociação, eu não sei, muito difícil saber. Mas a expectativa é que seja meio do ano a final do ano que vem, 2024. E a gente não precisa entender que privatização é uma coisa que vai deixar o Estado mais fraco, que deixa o Estado sem controle de algumas áreas que o Estado necessita, porque simplesmente o Estado tem a polícia. E quando eu falo tem a polícia, o que o Estado vai fazer com a polícia? Se uma empresa estiver desrespeitando a população, se uma empresa estiver fazendo alguma coisa que ataque o governo ou que ataque algum cidadão, isso tem um processo, isso tem um devido processo, existe a justiça para isso. E caso seja provado que a empresa esteja fazendo algo de errado, esteja fazendo algo ruim para a população em geral, que seja um indivíduo ou uma cidade inteira, medidas vão ser tomadas. E através da polícia, através da justiça, as coisas vão entrar num eixo, digamos assim. Então, falar que o Estado precisa ter empresas é mentira. O Estado não precisa ter essas empresas. Inclusive, é comprovado que as empresas dão muito mais lucro e pagam muito mais impostos se tiverem na iniciativa privada. A gente precisa lembrar sempre, o Estado não foi feito para administrar empresas. O Estado foi feito para outras coisas. E se ele precisa de algum serviço que a empresa existente produz ou presta, ele simplesmente pode negociar com essa empresa. Ele pode, às vezes, ter um pagamento com mais desconto, abatendo talvez impostos. Então o Estado tem muita força para negociação. E eu acho que ele devia usar isso melhor e não ficar querendo
segurar todas as empresas na sua asa, gerir mal, dar prejuízo, que é o que acontece muitas vezes nas empresas estatais, e depois o Estado vai ter que pagar por isso. E quando eu falo Estado, lembra, gente, não tem almoço grátis. Se o Estado está tendo prejuízo, quem vai pagar é a população, em forma de imposto. Os impostos vão subir, vai faltar estrutura em algum lugar para poder pagar essas empresas, porque essas empresas contratam outras empresas, compram, por exemplo, combustível de outras empresas, e assim vai. É um mercado, ninguém anda sozinho. Todo mundo no mercado é entrelaçado. Então é óbvio que privatização é bom, principalmente por causa da gestão, porque uma empresa precisa ser bem administrada, tanto para aqueles empregos ficarem de pé, quanto para a empresa ter lucro e para ser uma coisa real, uma coisa que não vai estar mudando há 4 anos, a administração da empresa, o CEO, porque isso é um projeto de longo prazo. Nenhuma empresa foi feita para durar 2, 3, 4 anos. Uma empresa, a forma correta dela ser criada é ser criada para nunca mais deixar de existir, para atender a necessidade da população e ir se desenvolvendo ao passar dos anos, ao longo dos anos, para atender cada vez mais pessoas, para atender cada vez melhor as pessoas, para ter custos cada vez melhores, para conseguir baratear isso para a população. Então, uma empresa foi feita para isso. E claro, com um serviço bom, com um trabalho bom, de qualidade assim, ela vai gerar lucro. Óbvio que ela precisa gerar lucro, mas ela vai gerar lucro assim, muito diferente do que está na mão do Estado. E geralmente uma empresa muito grande, como por exemplo uma Petrobras, no governo passado ela estava sendo privatizada, mas não é que vão pegar a Petrobras inteira e privatizar. É muito difícil isso, não é assim que funciona. É uma empresa muito grande. E alguns analistas até falam, a Petrobras faz mal para o Brasil. E quando ele fala isso, é pelo poder que o político tem em ter a Petrobras na mão e a confusão que causa, colocando o CEO, tirando o CEO, baixa preço, sobe preço. Agora o governo baixou o preço hoje, 6% na gasolina, se não me engano, e 9% no diesel. Ele já devia ter baixado isso faz tempo. Faz tempo que o petróleo baixou e ele manteve o preço alto. O Estado está lucrando mais às custas das pessoas. Se continuasse com a PPI, né, com a paridade internacional, o petróleo baixa, o combustível baixa. O petróleo sobe, o combustível sobe. Não fica tendo um tipo de controle maquiado que no longo prazo finda dando problema, finda dando prejuízo para a empresa e finda maquiando dados que são importantes. E quando tem inflação, quando tem prejuízo para a empresa, lembra, quem paga é a população. O alimento fica mais caro, o imposto fica mais caro, são criados novos impostos. Olha só, até em placa solar está querendo botar imposto. Imposto sobre o sol, olha que coisa ridícula. Mas está sendo conversado isso e levando a sério. É mais ou menos como se daqui a pouco vão começar a cobrar o ar que você respira. Ué, mas você precisa respirar esse ar para estar vivo. Sim, eu preciso. Igual a placa solar precisa de sol para gerar energia. Sim, ela precisa. Por que o Estado vai ter que cobrar imposto sobre isso? Mas está sendo ventilado isso. E lembra, o Estado inchado, ele tende a ficar mais inchado. Imagina o Estado como um navio. Ele está andando e ele não muda de direção rápido. Mas quando ele muda numa direção, ele vai forte naquela direção. Então, se o Estado está crescendo, esse governo agora a gente escuta muito falar que precisa de mais arrecadação, mais arrecadação. E até agora, a gente está em dezembro, ninguém falou sobre cortar despesas, diminuir custos, ninguém. Coisa que numa casa ou numa empresa, se você começa a gastar demais, mais do que você ganha inclusive, você tem que gastar menos, é óbvio isso, numa empresa a mesma coisa. Então é muito complicado isso de políticos administrarem o Estado e também várias empresas. O Estado a gente, né, já sabe que vai ser mal administrado, tem essa bagunça, ninguém gosta, mas precisa disso e vai nesse bolo agora. Porra, deixa a empresa em paz, tira a empresa, tira mais um peso, mais um problema a ser causado, mais uma inflação para atrapalhar. Então, privatização é bom, privatização traz dinheiro imediato para o Estado quando ele recebe.
E privatização lá na frente vai gerar mais imposto, porque ela vai lucrar mais e vai continuar pagando imposto e vai aumentar os seus impostos, porque vai estar lucrando mais. Então o Estado deveria ter essa inteligência mínima de pensar isso. E vai com toda certeza oferecer serviços de melhor qualidade para a população. Então, muito difícil ter algum ponto ruim em privatização. O ponto ruim que a gente pode ver em privatização é se o Estado tiver com má vontade, se ele falar que vai privatizar e colocar preços muito altos. Então, o empresário que for comprar aquilo, ele precisa receber o dinheiro dele de volta, em forma de negócio. Ele precisa depois vender o produto, atender as pessoas. Então, se tiver um valor muito absurdo, o valor do serviço vai subir. Às vezes o Estado pode estar escondendo dívida, ninguém sabe, só olhando de dentro. Então, algumas coisas podem acontecer, mas com toda certeza, privatizar traz 90% mais benefícios do que prejuízo. Curte esse vídeo aqui, encaminha para quem você achar que esse vídeo pode ser interessante e comenta aqui embaixo se você acha que tem algum sentido privatizar as empresas do Brasil. E eu espero vocês nos próximos vídeos.